Muito bem, pessoal, nesse vídeo eu vou trazer mais algumas informações que são relevantes para a gente conseguir verificar, conseguir aferir a velocidade média de uma reação. Eu tinha feito um exercício com vocês, muito simplesinho, né? No último vídeo, muito tranquilo, e que tratava-se ali sobre a produção de ácido iodídrico. E nada mais, nada menos do que aquilo foi plano de fundo para poder vir aqui agora trazer mais algumas informações que eu não sei se você percebeu. A gente resolveu o exercício ali, eu resolvi, mas você percebeu que pela estequiometria e pela forma como a equação estava montada, você deve ter percebido que... Rapaz, ficou ruim. Você deve ter percebido que nós tínhamos essa relação, né? Ou seja, o que está escrito aqui do lado esquerdo? A velocidade média de consumo do H2 tem que ser igual à velocidade média de formação do HI. Então, velocidade média em relação a um dos reagentes tem que ser igual à velocidade média de formação em relação a um dos produtos. Que é assim que tem que ser, né? Se um reagente está sendo consumido, ele não está sumindo da face da Terra, ele está sendo somente transformado em produtos. Se ele está sendo transformado, a velocidade de aparecimento, né, dos produtos, ela tem que ser igual à velocidade de consumo dos reagentes. Isso não é perfeitamente lógico para você? Eu espero que sim, porque, né, não tem como o reagente vai ser consumido a uma certa taxa. Quando eu falo taxa aqui, estou falando uma certa concentração em relação ao tempo, uma taxa de velocidade. E se está sendo transformado em outra coisa, em produto, a taxa de aparecimento, a taxa de formação, a velocidade de formação desse produto tem que ser igual à dos reagentes, é óbvio, né? Não tem como não sê-lo. Então, beleza. E esse meio aqui, o que está fazendo aqui? Né? O que ele nos traz informação? Aumentar um pouquinho aqui. Esse meio aí, da onde que surgiu? Bem, seria não muito razoável que eu igualasse as duas velocidades. Deixa eu riscar aqui só para... É inacurado para esse exemplo em específico, deixa eu voltar aqui, aí agora peguei aqui, era um HI aqui. Então, para esse exemplo em específico, qual é o exemplo do H2 e 2 indo para HI? É inacurado falar que a velocidade de consumo do H2 é igual à velocidade de formação do HI. Pera lá, mas você não acabou de falar que teria que ser? A única exceção, ou a única coisa que eu tenho que aperfeiçoar, não é nenhuma exceção, é um aperfeiçoamento que eu tenho que fazer, é que isso aí que eu falei é válido, que as velocidades vão ser iguais, quando reagente e produto guardarem entre si a mesma razão estequiométrica. Eles guardam a mesma razão estequiométrica aqui? Não. Não. Então, a velocidade de consumo do H2 é 2 vezes maior do que a velocidade de formação do HI. Por causa que essa é a razão estequiométrica. Em suma, eu tenho que saber que eles guardam a mesma velocidade. Ou pelo menos uma mesma proporcionalidade. Se, e somente se, eles estivessem na mesma razão estequiométrica. Mas como cada uma molécula de H2 vai me gerar o dobro de HI, eu tenho que fazer aí esse aperfeiçoamento, fazer com que a velocidade de um se iguale à de formação do outro. Isso só vai ser verdadeiro quando eu considerar que
a velocidade de formação do produto do HI, quando essa velocidade ponderado por 1 sobre o coeficiente estequiométrico dele, quando eu ponderar essa velocidade de formação aqui em relação à recíproca do coeficiente estequiométrico dele, aí sim eu vou ter a mesma velocidade de consumo do reagente. Então, essa ideia é simplesmente para que quando eu tenha tanto reagentes quanto produtos em razões estequiométricas distintas, eu consiga achar um ente em comum que relacione a velocidade de formação com essa razão estequiométrica. Ponto. Perfeito? De linhas gerais, se eu tivesse também, ao invés de H2 e I2, eu teria a mesma situação. Né? Por quê? Porque qual é o coeficiente estequiométrico do I2? 1, assim como o do H2. Então, só uma forma de eu fazer o aperfeiçoamento da velocidade de consumo, fazer com que seja igual à velocidade de produção. Isso vai acontecer sempre que eu ponderar pelo recíproco do coeficiente estequiométrico. Porque, obviamente, para cada uma molécula que é consumida como reagente é gerado duas. Então, para que guarde a mesma razão e proporção, eu tenho que fazer isso. Tá bom? E aí eu consigo expressar as velocidades de maneira correta quando, por exemplo, eu tenho coeficientes estequiométricos distintos. Então, tem uma forma de deixar tudo isso mais claro? Tem. Olha só. Se eu tiver o reagente A e eu tiver o reagente B, cada um com coeficientes de proporcionalidade, ou seja, aquele número ali que vai na frente, né? O Azinho aqui do Azão, o Bzinho do Bzão, coeficientes estequiométricos distintos. E se essa reação aí me gerar um outro produto aqui, uma outra espécie C, que também tem um coeficiente estequiométrico distinto, tanto de A quanto de B, e um outro ainda produto, um subproduto D qualquer, também aqui acompanhado do seu coeficiente estequiométricos, eu posso em uma única expressão relacionar as velocidades de consumo de A e de B e as velocidades de formação de C e de D em uma única expressão, que é a velocidade média única da reação. Que aí fica melhor, né? Porque antes aqui, claro, eu estou aqui comparando a velocidade de consumo do H2 em relação à velocidade de formação do HI, mas eu poderia também falar da velocidade de consumo do I2 em relação à velocidade de formação do HI, né? Imagine se eu tiver vários reagentes e vários produtos, daí eu vou ter uma análise combinatória gigante para fazer. Aqui o exemplo era simples, daí eu só teria duas possibilidades. Mas quando a coisa fica muitos reagentes e muitos produtos, isso seria um problema para nós. Então é mais fácil eu ter um modelo só que me dê uma única velocidade, uma única métrica de velocidade, de taxa de conversão de espécies químicas por unidade de tempo, que aí é muito mais fácil, né? E o químico ele gosta de soluções, ele gosta de coisas que facilitem a vida das pessoas. Então, lembra lá o artifício que eu usei aqui, né? Eu peguei a velocidade de formação do produto, do HI, e ponderei ele pelo recíproco do coeficiente estequiométrico. Aqui, para uma velocidade, para uma reação genérica qualquer, Azinho de Azão, e assim sucessivamente, aumentar um pouquinho, né? Nessa reação eu posso expressar a velocidade única como a igualdade entre as velocidades de consumo dos reagentes. Então, quem que é reagente aqui? A e B, né?
Então, essas velocidades de consumo elas vão ter o sinal negativo na frente delas. Tá? Então, se eu pegar a taxa de consumo de A em relação à variação do tempo e ponderar isso pelo recíproco, ou seja, pelo inverso do coeficiente estequiométrico, por isso aqui, 1 sobre Azinho, eu consigo igualar essa velocidade média, vai ser igual a 1 sobre B, ou seja, a recíproca do coeficiente estequiométrico do reagente B multiplicado pela variação da concentração de B em relação à variação de T. E isso vai ser igual aqui, C e D são o quê? Produtos. Então, as velocidades têm um valor positivo. Né? Então, a velocidade de concentração, a velocidade de formação da espécie C, ponderado pelo recíproco do seu coeficiente estequiométrico e assim adiante. Né? Você já deve ter entendido onde que eu quero chegar. Isso me possibilita que eu consiga, de uma maneira rápida e fácil, e sem muita embananação, né? Pensar, não, mas espera lá, então aqui eu tenho 1 e lá vai dar 2, então a velocidade daqui tem que ser o dobro da velocidade de lá. Isso é fácil quando é 1 e 2, mas quando tiver 3, 5, 8, né? Aí eu vou ter que pegar umas frações ali, começa a complicar muito. Então, se você seguir isso daqui que eu estou te falando, você consegue calcular facilmente a taxa de aparecimento de uma espécie em relação a qualquer outra. Tá? Isso facilita. Desde que você conheça o coeficiente estequiométrico. Ponto. É facinho, não tem muito erro. Então, a velocidade média é um exercício bem simplesinho. Né? A velocidade média da reação entre nitrogênio e hidrogênio formando amônia é registrado como 1,15 milimol de amônia por litro por hora. Tá? Outra escala aí de tempo. Então, o que ele te deu? A velocidade única. Né? Ele te deu esse item aqui. A velocidade única. Aí ele pergunta para você, né? Qual é a velocidade média no mesmo período de tempo em termos de desaparecimento do H2? Porque onde que tem o truque aqui? O H2 tem outro coeficiente estequiométrico. Então você já tem a velocidade média e agora você quer saber a velocidade relativa ao consumo de H2. Aliás, me desculpem, aqui já é a velocidade média. Aqui já tem a velocidade média. A velocidade média da reação em relação à formação de amônia. Me desculpe. Porque aí agora a letra B está perguntando o que eu estou falando ali que já estava como resposta. E não é verdade. Então, o que é esse número? 1,15 vezes 10, 1,15 milimol de amônia é a velocidade disso daqui, tá? De formação de amônia. Então, você já tem esse valor da velocidade e agora você quer, na letra A, saber a velocidade média no mesmo período de tempo em termos de desaparecimento da H2. E aí, uma vez que você conseguir isso, você também pode fazer para o N2 e chegar até a velocidade média única. É só usar esse artifício aqui, tá bom? E aqui embaixo tem até as respostas, tá, pessoal? Então, busquem chegar a essas respostas aqui. Eu já tinha conferido uma outra vez isso daqui. Então, você consegue chegar a esses valores tranquilamente só fazendo aquelas substituições. A equação ela já está balanceada, né? Você já deve ter percebido, então você não tem grandes problemas aqui. Eu quero adiantar um pouquinho para render mais, né? Agora, olhem só. Agora que a gente vai começar a ver problemas cinéticos de fato. Problemas cinéticos que são observados no laboratório muitas vezes, tá? Então, um deles está expresso com uma tabela. Então, por isso que eu falei lá no primeiro vídeo, né? Na primeira aula, logo a gente vai trabalhar com tabela, então elas já estão começando a aparecer. Então, quando nós temos algo para ser investigado, quando a ideia é buscar entender qual é a taxa de consumo, a velocidade média de uma reação, uma só medida não salva o nosso planeta, tá? Eu preciso
muitas das vezes, entender como é que é essa velocidade em relação à variação de alguns parâmetros. Lembra lá no vídeo passado que eu comentei que a temperatura, a pressão, o grau de agregação, a presença de um catalisador são fatores determinantes que alteram a velocidade de uma reação. Você lembra, é claro, né? Então, se são fatores determinantes, eu preciso entender como eles afetam, né? Por causa que se você começar a pensar um pouco, você vai perceber que, por exemplo, no caso dos alimentos, alguns conseguem durar muito tempo na geladeira e outros não tanto. Né? Já perceberam isso? Principalmente estudante aí, às vezes deixa aquela panela de arroz ali por semanas, né? Chega a ficar rosa em cima, né? De fungo. Mas os tempos de até estragar um alimento, eles são diferentes. Já percebeu isso? Então, note que às vezes a temperatura ela vai sim influenciar a velocidade. Na grande maioria, quanto menor a temperatura, mais baixa a velocidade da reação, mas algumas reações são mais sensíveis do que outras para essas variações de temperatura. O mesmo vai ser válido para a pressão, para a presença de catalisador. Nem toda reação dá para ser catalisada, por exemplo. Ou pelo menos aquele catalisador ali que é utilizado no carro, ele não serve para catalisar outras reações, infelizmente. Então, também é uma grande área da química, desenvolver catalisadores heterogêneos, catalisadores homogêneos para algumas reações. Então, como que eu consigo saber? Eu tenho que fazer testes, eu tenho que ir para o laboratório e eu tenho que testar todas as possibilidades que eu tenho de variações dessas condições externas para verificar como que elas de fato influenciam numa reação. E a primeira delas que a gente vai ver é como que a concentração influencia. Isso já vai nos dar um indicativo sobre mecanismo de reação. Temperatura, pressão, esses conteúdos até vão ficar mais para frente no bimestre, tá? Vai levar um tempo até a gente chegar lá. Por muito tempo eu só vou ficar falando sobre variação de concentração. É uma das coisas mais importantes também. Tá? Então, por exemplo, uma reação qualquer aqui. Essa reação da amônia... reação do amônio, o NH4 mais é o amônio, e o nitrito, gerando N2 e água. Essa reação ela foi acompanhada aqui durante 8 experimentos. Experimento 1 a 8 aqui na tua tabela. O que foi feito? Pegaram-se as concentrações em mol por litro de amônio e de nitrito e variou-se essas concentrações, tá? E foi medida a velocidade dessa reação em relação a essas concentrações. Corridas cinéticas, tá? Então foram feitas 8 corridas cinéticas e aqui na última coluna você tem a média de velocidade de cada uma dessas reações. Pois bem, o amônio, no primeiro experimento, tem uma concentração de 0,01 mol por litro. Está abstraído aqui a concentração em mol por litro, tá? Mas aqui eu coloquei uma mzão que é mol por litro por segundo, tá bom? Tá abstraído, senão vai ficar muito poluído aqui o slide. Então, 0,01. E a concentração do nitrito, 0,2. Então, foi medida aí por um certo período de tempo, que nem está expresso aqui, mas foi observado que a média de velocidade dessa reação é 5,4 vezes 10 a menos 7 mol por litro por segundo. Aí pegou-se jogou tudo fora, lavou a louça, pegaram uma concentração 2 vezes maior de amônio, tá? Mantendo constante a concentração de nitrito. Perceberam? A mesma coisa do que da primeira corrida cinética.
e observou-se uma nova velocidade de reação, 10,8 vezes 10 a menos 7 mol por litro por segundo. Lavaram a louça, voltaram ao laboratório em outro dia, isso demora. Fizeram uma concentração, agora que tinha o dobro da concentração de amônio da corrida cinética número 2, tá? Que é aqui a corrida cinética número 3, continuando constante a concentração de nitrito. Novamente, foi verificado uma velocidade de 21,5 vezes 10 a menos 7 mol por litro por segundo. Mais uma vez, aumentou-se agora mais 50%, né? Aumentaram pela metade a concentração de amônio e mantiveram constante a de nitrito na quarta corrida cinética. Você já entendeu? A quinta, a sexta, a sétima e a oitava corrida cinética foi feito o inverso. Percebam, agora o amônio ficou constante. Eles até aumentaram bastante, 0,2, né? É tipo 10 vezes mais concentrado do que a corrida cinética número 2. Atente-se para isso. Beleza. Mas da quinta a oitava corrida cinética ficou a mesma coisa, ficou a mesma concentração. E quem que foi variando agora? A concentração de nitrito. 0,0202, 0,0404, 606, 808. E também foi calculado as médias de velocidade. Isso é o trabalho do químico no laboratório, quando ele inventa de fazer pós-graduação em fisicoquímica e estudar cinética química, tá? Depois você tem que fazer tudo isso aumentando a temperatura, diminuindo a temperatura. Então é laborioso. Muitas vezes não é tão trivial quanto somente narrar a tabela do jeito que eu fiz. E aí tá. Aqui eu coloquei esses slides falando para você fazer algumas comparações, das quais eu já fiz, né? Comparar o experimento 1 e 2, o 5 e o 6. E aqui é o importante. Quando você olha o 1 e o 2, o 5 e o 6, por exemplo, deixa eu apagar um pouquinho aqui para facilitar a nossa vida. O 1 e o 2, o que tem de interessante aqui? O experimento 1 e 2, você percebeu que ao dobrar a velocidade, e agora eu sempre vou usar esse tipo de argumento, o experimento 2 tem o dobro 2x da concentração de amônio. Beleza? E o que aconteceu com a velocidade? Ela dobrou. Claro isso, né? 5,4 para 10,8. Dobrou, exatamente. Aí temos aqui o 5 e o 6. Entre o 5 e o 6, note que a concentração de amônio ficou a mesma. Mas perceba que a concentração de nitrito dobrou. E o que aconteceu com a velocidade? 10,8 e 21,6 também guarda uma relação de 2 vezes. Então, você acaba de perceber que a velocidade que eu coloquei aqui como esse Vzinho grego, ele é a velocidade da reação como um todo, ela é diretamente proporcional à concentração de NH4+, ou seja, do amônio. Esse alfa, né, é justamente para indicar que é diretamente proporcional. A velocidade, ela também é diretamente proporcional ao nitrito. Mas, professor, não deveria ser assim? Não exatamente. Para essa reação, sim. Mas cada reação química, ela precisa passar por esse tipo de escrutínio, ou seja, por esse tipo de análise de como que acontece a alteração da velocidade média da reação para cada interferente. Então, muitas das vezes eu posso ter uma reação com 10 reagentes ali para acontecer. E eu preciso
isolar 9 e ficar variando 1, e aí eu vou para o próximo e fico fazendo as mesmas corridas cinéticas para eu conseguir comprovar que a determinado reagente influencia na velocidade média da reação e outros não. Olha só o que eu acabei de falar. Às vezes, alguns desses reagentes não interferem na velocidade. Tá? Como assim? Você precisa analisar a cada caso. Nesse caso que eu mostrei, não. Nesse caso, tanto amônio influencia quanto o nitrito influencia a velocidade da reação. Por quê? Porque acontece assim, é assim que acontece. Né? Os porquês e quando que isso acontece é lá quando a gente for estudar o mecanismo da reação. Tá? Mas agora eu sei que há uma relação. Eu não sei o porquê que há essa relação, mas eu mostro aqui para você no experimento 1 e 2 e no 5 e 6 que há uma relação direta. Tá? Você, obviamente, notou isso. Mas por que acontece? A gente ainda não vai abordar isso, mas vai ser tópico. É algo que eu quero mostrar para vocês mais para o fim do curso. Por hora, a gente precisa desse tipo de saber, de informação, para que a gente consiga prever o que está acontecendo com a matéria a nível atômico molecular. Então, em suma, a velocidade da reação é diretamente proporcional a essas duas concentrações. Tranquilo, é o que eu escrevi aqui. E, portanto, se eu quero transformar essa proporção em uma igualdade, eu preciso, aí integra ali a equação e vai surgir uma constante, que aqui eu vou denominar de K minúsculo. O que é esse K minúsculo? É uma constante de velocidade. Surge da álgebra ali, né? Quando você integra essa equação, você vai ter uma constante ali, né? Mas é a constante de velocidade. Essa constante de velocidade, ela é função da temperatura, que é uma coisa que eu nem falei aqui, né? E acho que até deveria ter posto um enunciado aqui, barará, bonitinho, mas eu nem me preocupei com esses frufrus aí para ir direto ao ponto. Considere essa reação sendo feita na mesmíssima temperatura, tá? E sobre todas as outras condições iguais também, mesma pressão e tal, e sem nenhum outro interferente a não ser a existência dessas espécies no meio reacional, tá? Isso que é importante. Por quê? Como eu falei, a constante de velocidade, logo mais a gente vai conseguir calcular ela. Né? Ela surge na equação, por causa que eu integro ela, eu consigo transformar essa proporção, essa razão, em uma igualdade. E aí eu consigo definir ela e já se sabe, eu já estou dando um spoiler, haja vista aqui, se a temperatura influencia a velocidade de uma reação, né? Você já colocou tua comida na geladeira e já colocou essa mesma comida numa panela quente para cozinhar, você já entende, né, que a velocidade da reação ela é dependente da temperatura. Tá? Então, assim será a constante de velocidade. Né? Então, a velocidade acontece, a velocidade dessa reação ela é proporcional a essa constante e proporcional também as concentrações, tá? Isso que eu fiz ali, isso que eu acabei de criar, ou seja, exprimir a relação entre velocidade, a constante de velocidade e as concentrações das espécies envolvidas, principalmente dos reagentes, é o que chamamos de lei de velocidade. Tá? Uma lei de velocidade, ela estabelece isso que eu acabei de mostrar, a dependência da velocidade da reação com as concentrações das espécies presentes. Beleza? Então foi isso que eu criei, o que eu mostrei, a lei de velocidade. K minúsculo, você já percebeu, eu já falei, é uma constante específica para cada processo. A lei e o valor de K são determinados empiricamente. O que é determinar empiricamente? É isso daqui que eu acabei de fazer. Tá?
eu pego resultados do laboratório, resultados empíricos, e obtenho a lei de velocidade para aquela reação ali, e olhando para esses resultados, eu consigo expressar a constante. Porque olha como vai ficar tranquilo, né? Eu vou ter que fazer novamente isso aqui, ó. A velocidade eu já exprimi, eu já obtive, né, a relação entre velocidade é igual a constante, igual a concentração do NH4 e é igual a concentração do NO2. Olhando aqui para qualquer um desses experimentos, eu tenho as variáveis que eu preciso. Experimento 1, por exemplo. Eu tenho a velocidade, que é essa minha primeiro item da minha equação, da minha lei de velocidade. Eu tenho esse valor? Tenho. Então aqui, ó, 5,4 vezes 10 a menos 7. Esse é o valor da minha velocidade. Perfeito? Eu tenho K? Não tem. Não dá para ter tudo na vida. Não tem K. Tenho a concentração. Aqui eu não coloquei cabeção, deixa eu arrumar aqui. NH4 mais e NO2 menos. Eu tenho a concentração no primeiro experimento do NH4 mais, claro que tenho, está aqui, ó. E tenho do NO2 menos, claro que tenho, está aqui. O que me falta? Aquilo que eu não tinha antes, né? O K. Então, nota aqui, mas e se eu quiser usar o sexto experimento, professor? Como as corridas cinéticas foram feitas a uma mesma temperatura, a constante de velocidade vai ser constante, né? Então, não vai fazer a menor diferença, por causa que nota, até dobrou aqui, vai também guardar a mesma relação. Então, por quê? Porque você vai ter que isolar K. Então faz ali o produto entre as concentrações, pega a velocidade e divide isso pelo produto das concentrações, você isola o K, a constante de velocidade. Você vai conseguir, através de dados empíricos, estabelecer de qual taxa ou de que forma a constante da velocidade assume, ou seja, o quão constante é essa velocidade da reação, somente olhando para isso. Mas agora também isso é todo ano a mesma coisa e eu não quero que aconteça aqui novamente. Aliás, aqui pela primeira vez, porque as que não podem. Tem um warning ali para vocês, né? Cuidado. Aqui, deixa eu voltar. Ó, isso aqui é mais importante. Eu estou falando em K, eu estou falando em K minúsculo. Tá? O meu K minúsculo é assim, ó, do jeito que eu acabei de fazer. Esse é o meu K minúsculo. O meu K maiúsculo é assim. Tá? Por que eu preciso fazer esse tipo de aviso que é muito importante agora? Porque o K minúsculo é o que? A constante de velocidade. Tá? Tem um significado físico dele nessas equações. Constante de velocidade é o K minúsculo. E o K maiúsculo? Deixa eu só manter minha tela aqui na frente. O que é o K maiúsculo? Você sabe. Só que em nenhum momento eu falei ainda nesse semestre. Então, sabe por que você sabe? Porque em algum momento você já foi meu aluno. Talvez para aqueles que não estiveram comigo em Físico-Química 1, mas com alguém fizeram. E aí ele foi ensinado que K maiúsculo, tá? É também uma representação do K de equilíbrio, que também é proporcional e não necessariamente igual ao Kc, que é a constante de equilíbrio em relação às concentrações. Também tinha o Kp, o Kps, mas eu não quero complicar muito aqui. O que me importa é esse K de equilíbrio. O K de equilíbrio, ou simplesmente K, ele é a razão entre as concentrações dos produtos sob os reagentes.
tá? Ou em alguns livros textos, quando você tem uma reação qualquer do tipo Azão, Azinho, Azinho, Azão, mais Bzinho, Bzão, uma reação genérica qualquer, em equilíbrio, CC mais DD, o K de equilíbrio é os produtos, ou seja, a concentração do Czão elevada ao coeficiente estequiométrico C vezes a concentração de D elevada ao coeficiente estequiométrico D. Acabou a minha página aqui, deixa eu puxar um pouquinho para cá. Quem sobrou embaixo, tem que sobrar embaixo os reagentes. Concentração de A sobre Azinho, concentração de Bzão sobre Bzinho. Isso tem alguma coisa a ver com velocidade de reação? Não. É um K de equilíbrio. Ou seja, quando eu tenho uma reação lá, tem tantos mol de A, tantos mol de B, indo para tantos mol de C e D, eu consigo saber com que proporção essa reação acontece. Tá? Então, estou falando concentração, né? Tudo em mol por litro. E isso expressa quando eu tenho muito reagente ou muito produto. E aí, lá na termodinâmica, a gente usava esse K de equilíbrio para expressar, por exemplo, lá quando eu falava sobre energia de Gibbs, falava, será que a reação já chegou no fim? Será que ela ainda tem mais para avançar? Será que ela tem que, na verdade, retornar? Já foi demais? Então, ela só expressa a razão entre concentrações das espécies. Tá? Isso é só para te lembrar que isso não tem nada a ver com o quê? Com a constante de velocidade, que é uma constante obtida empiricamente lá da lei de velocidade. Então, não confundam isso. E não confundam por causa que eu estou fazendo todo esse aviso aqui, né? Porque logo, acho que já é o próximo slide, né? Você vai ter que pegar mais uma coisinha. Do mesmo jeito que aqui eu tinha os coeficientes estequiométricos, então isso aqui eu vou até fechar já para não confundir mais. Nas velocidades das reações, eu vou ter mais uma coisa que eu deixei abstraído ali e que agora é importante eu comentar. Nem toda reação ela vai depender diretamente com a concentração de uma espécie. O que eu quero dizer com isso? Quando eu escrevi a lei de velocidade, notem que eu não coloquei nenhum tipo de menção à dependência quadrática, cúbica ou fracionada nessa equação. O que você está falando, Glaucio Regis? Já vou te explicar. Olha só. Nas leis de velocidade, ou seja, nessas equações aqui que eu acabei de escrever, por exemplo, nesse tipo de equação, as concentrações geralmente são acompanhadas de um expoente. Eu já vou abrir aqui todo o slide para mostrar mais fácil. Então, como assim? Tá vendo aqui essa equação à sua esquerda? Tá vendo que a única coisa que tem diferente aqui, eu reescrevi ela bonitinho e vamos dar um zoom aqui para ficar legal. Ela tem o número 1 aqui, né? Percebeu isso? Ó, número 1 aqui e número 1 aqui. O que é esse 1? Por que você não colocou antes? Ué, não coloquei antes porque não precisa, né? É só um número 1. Qualquer número elevado ao número 1 é igual a ele mesmo, não faz tanta diferença, né? Mas isso, na verdade, serve para indicar uma outra coisa. Que surgiu da onde isso? Surgiu porque eu percebi que essa velocidade da reação ela dependia linearmente com a concentração. Então, quando há uma dependência linear com a concentração de uma determinada espécie, eu falo que a velocidade da reação, ou a lei de velocidade, melhor dizendo, ela é de primeira ordem em relação àquela determinada espécie. Você já vai entender. Então, se a dependência é linear, a ordem é igual a 1.
como que eu sei que a velocidade é linear? E como que eu não sei que essa velocidade é em outra escala? Vamos voltar aqui. Você notou, eu tenho certeza que você percebeu isso, né? Porque eu já falei aqui também, né? Mas você notou que ao dobrar de 1 para 2 aqui, ao dobrar a concentração, dobrou a velocidade. Tanto até, ó, pega o experimento 1 e o experimento 3 agora. Ó, do 1 para o 3, o que aconteceu? Só mudou. Ó, note que o nitrito ficou constante. Nem vamos olhar para ele mais agora. Mas aqui, ó, aumentou em relação ao experimento 1. O experimento 4, ele aumentou 4 vezes a concentração. Ó, saiu de 0,01 e foi para 0,04. Note que se eu pegar esse 4 e multiplicar aqui na velocidade, eu vou ter esse valor, né? 5,4 vezes 4 dá mais ou menos isso. Dá uma pequena variação aí, mas logo a gente vai ver por que isso acontece. Claro, como isso é um dado empírico, é algo que foi obtido do laboratório, às vezes tem algum erro no equipamento, e aí tem uma pequena variação, mas dá para arredondar isso para 4. Perceba também que aqui, ó, do experimento 1 para o 6, aliás, desculpa, 1 para o 3, foi eu que falei, e aí 1 para o 4, ó, tinha falado aqui, do 1 para o 3, aumentou 4 vezes, o terceiro está 4 vezes maior do que o primeiro, e do 1 para o 4, a concentração de amônio é 6 vezes maior. E a velocidade também é 6 vezes. Pega a tua calculadora aí que você já vai chegar a essa conclusão junto comigo. Portanto, percebeu que se eu for plotar a concentração em relação à velocidade, eu vou obter uma linha reta? Então a relação é direta. Tá? Por quê? Porque ao dobrar, dobrar a concentração, eu dobro a velocidade, quadruplicar, eu quadruplico, quintuplicar, eu quintuplico. Se eu multiplicasse só por 50, só aumentasse metade, também iria aumentar a metade da velocidade. Então, uma relação direta e linear. O mesmo vai ser válido para o NO2, tá? Por isso que eu não quero gastar muito tempo aqui hoje, tá? Mas estamos quase 45 minutos, mas o mesmo vai ser válido para o nitrito. Se eu for plotar a velocidade em relação à concentração, eu também vou observar que haverá uma linha reta. Tá? Isso sempre acontece? Nem sempre. Poderia muito bem obter uma parábola ou um gráfico logarítmico, exponencial, né? Eu poderia tranquilamente obter isso. Ou seja, eu dobraria a concentração e elevasse ao quadrado, ao cubo, a velocidade. E aí eu não teria uma relação direta. Então, quando eu falo que a relação entre amônio e nitrito é linear, eu estou querendo falar que essa concentração ou esse reagente é de primeira ordem. Tá? É isso que eu estou querendo dizer, que aumentando eu vou aumentar a velocidade em mesmíssima proporção. Tá? E esses números 1 e 1 são obtidos daquela ideia ali que eu acabei de apresentar, dessa relação direta. Em nenhum momento eu fiz uma equação ou mostrei um cálculo que chegue até 1, né? Logo eu já vou chegar nesse ponto, tá? Já vou ensinar vocês a chegar a um número 1 que satisfaça isso. Bem como, se algum dia você ter em suas mãos aí uma tabela de experimentos cinéticos e você não conseguir notar com clareza
essa relação causal entre aumento de concentração e aumento de velocidade, esse artifício que eu vou ensinar aí no próximo vídeo vai te auxiliar a conseguir chegar até o valor de se é ao quadrado, ao cubo, a raiz de 3 sobre 2 ou qualquer outro coeficiente que não, tá? Então, por hora eu só quis mostrar que as coisas são diretas e que isso leva a entender que há uma linearidade e que essa condição linear me indica que a dependência das concentrações é de primeira ordem em relação à velocidade, tá bom? Por hoje a gente vai finalizar isso e aí eu vou continuar aí na próxima aula mostrando mais alguns exemplos e chegar nesse ponto aí de como que eu calculo a ordem da reação em relação a cada um dos reagentes. Tranquilo, pessoal? Obrigado pela atenção e até mais.